E hoje eu quero então compartilhar com os irmãos um texto no profeta Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Nós faremos a leitura de todo o capítulo. Então abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim esse texto da Sagrada Escritura. As palavras de Jeremias, filho de um dos sacerdotes de Anatote. No território de Benjamim, a palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que vê, Jeremias? Vejo um ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará desgraça sobre os habitantes dessa terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. E pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique atemorizado por causa deles, senão eu o atemorizarei diante deles. E hoje faço com você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Amém. Curva a sua cabeça, querido, onde quer que você esteja. Eleve o seu pensamento ao trono da graça de Deus e vamos juntos orar ao Senhor. Deus bendito, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor para todo sempre, pela tua palavra, pela tua lei, que nos orienta, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que orienta a nossa vida, que guia os nossos passos, que nos mostra a verdade, que nos mostra o caminho que o Senhor deseja que nós venhamos andar. E nesse instante, ó Pai, abençoa-nos, para que no meditar da Tua Santa Palavra, nós possamos compreendê-la e aplicá-la à nossa vida para vivê-la para a glória do Teu Santo Nome. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Qual é o seu chamado? Certamente, se essa pergunta fosse feita em particular a qualquer um de vocês que nesse instante me escutam, certamente alguns diriam: espera ainda, como assim? Eu pensava que chamado, vocação, é para pastor, é para missionário. Como você então me pergunta qual é o meu chamado, qual é a minha vocação? É certo, queridos, que nós nem sempre temos uma visão correta do que é que significa o chamado de Deus, a vocação de Deus para a nossa vida. Por vezes nós achamos que só é vocacionado, que só é chamado por Deus aqueles que assim foram para o ministério da palavra. No entanto, nós vamos perceber na Escritura que o chamado
que a vocação de Deus ela não se dá apenas para aqueles que vão ser ministros da palavra. Esses também são chamados, mas não são os únicos que são chamados. Na verdade, todos os eleitos de Deus, todos aqueles a quem Deus escolheu, possuem um chamado, possuem uma vocação. Deus os escolheu e esse é o primeiro chamado, é o chamado para a salvação. Deus os escolheu, Deus os elegeu antes mesmo da fundação do mundo, portanto eles são chamados, eles foram escolhidos pelo Senhor. Mas não apenas foram chamados para a salvação, como foram chamados também para a prática de boas obras. E Deus estabeleceu, e Deus agora concedeu por intermédio do seu Santo Espírito dons espirituais. Quando nós lemos, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Porque esse é um assunto que não apenas a igreja primitiva possuía uma certa ignorância a respeito do seu conhecimento, como também a igreja hoje continua muitas vezes sem entender qual o propósito, qual o dom que Deus concedeu para os crentes, para que eles cumpram, para que eles vivam na igreja, na seara do Senhor. E quando nós paramos um pouco para olhar agora o ministério de Jeremias, o chamado de Deus para esse profeta, especialmente no capítulo 1 da sua profecia, nós agora vamos perceber algumas características, algumas peculiaridades deste chamado, desta vocação de Deus, que foi direcionada ao profeta Jeremias, mas não apenas a ele, mas a muitos outros e a todos aqueles que são filhos de Deus, que são herdeiros de Cristo Jesus. Observe, irmãos, comigo, que o ministério de Jeremias, conforme o texto vai nos mostrar, no capítulo 1, mas nos capítulos posteriores também, esse é um ministério que se estende por pelo menos 5 reinados. Então, Jeremias é um profeta que vai compreender uma grande área da sua profecia. Ou seja, a profecia de Jeremias ela vai se estender por um longo período. Ele vai abranger entre 5 a 6 reis, pelo menos. A profecia de Jeremias ela é uma das maiores do Antigo Testamento, porque também grande foi o seu ministério em termos de ano. A extensão do seu ministério foi longa. Ele foi um profeta que vivenciou quase todo o período de cerco babilônico, quando o povo foi levado ao exílio para passar aqueles 70 anos na Babilônia. Jeremias, então, na sua profecia, ele consegue passar, ele consegue viver quase todo esse período que compreendeu o exílio babilônico. O seu ministério começa no final do reinado de Josias e se estende até a ida do povo de Judá para o exílio babilônico, como nos é narrado em 2 Reis e também no livro de 2 Crônicas. Mas quem é Jeremias? O texto vai nos mostrar algumas características de quem é este homem. Ele foi um profeta e profetizou desde a sua juventude, portanto, Deus o chamou ainda na sua juventude. Ele foi um profeta jovem, e era muito novo quando ele começou a profetizar. Além disso, ele foi um profeta que teve um período, o seu ministério foi um ministério longo, pelo menos em média de 50 anos durou o seu ministério. Jeremias também era um profeta solteiro. Ele não se casou devido ao sofrimento do seu ministério, devido ao chamado que Deus tinha para ele, ao período que ele ia ter de enfrentar. Então Deus deixa bem claro, em meados do capítulo 28, que ele não iria se casar. Então ele é um profeta solteiro. Além disso, Jeremias ficou conhecido como um profeta chorão, pois nós temos, logo após o livro do profeta Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias. E ele ficou profeta chorão por causa do seu lamento diante de toda essa situação difícil que Israel agora enfrentou por causa do exílio babilônico. Além de tudo isso, queridos irmãos, era um profeta que sofria. Uma marca do ministério de Jeremias é exatamente o sofrimento. Se teve um profeta que enfrentou o sofrimento dos mais diversos possíveis, esse profeta se chama Jeremias. Não é à toa que nós vamos perceber incríveis semelhanças entre o ministério de Jeremias, entre a pessoa de Jeremias e a pessoa do próprio Cristo.
Nós temos pelo menos algumas que eu gostaria de citar rapidamente. Primeiro, os dois nasceram e cresceram em pequenos povoados. Jeremias, diz o texto aí, que ele é filho de um sacerdote de uma cidade chamada Anatote. Era uma pequena cidade. Jesus era de Nazaré, uma pequena cidade também. Os habitantes de Anatote rejeitavam a Jeremias. De igual forma, os habitantes de Nazaré também rejeitaram a Jesus. Os líderes religiosos da época de Jeremias foram seus principais opositores. De igual modo, Cristo teve como maior oposição ao seu ministério os líderes religiosos daquela época. Os judeus, os fariseus, os saduceus, os escribas, todos que faziam parte da liderança religiosa da sua época foram os que mais se empenharam em perseguir, em refutar o ministério de Jesus Cristo. Além disso, Jeremias atacou o povo por causa de uma fé supersticiosa, por causa de uma religiosidade vazia. A mesma coisa acontece com Cristo. Quando repreende a falsa religiosidade, quando chama de sepulcros caiados, aqueles falsos mestres, aqueles falsos profetas, falsos líderes religiosos da sua época. Outra característica de Jeremias com Cristo é que tanto Jeremias quanto Jesus estavam destinados a viver uma vida solitária no aspecto familiar. Jeremias não se casou, à semelhança de Cristo, que também não obteve matrimônio. Jeremias chorou sobre Jerusalém e ele ficou conhecido por causa do seu lamento. Mas Jesus também chorou. Jesus lamentou a maldade, o pecado, o distanciamento que Jerusalém estava do seu Deus. Quando nós olhamos então para a vida de Jeremias e de Jesus Cristo, nós percebemos, irmãos, inúmeras características que poderiam ser citadas, além das que eu já citei. O ministério de Jeremias, sem sombra de dúvidas, se assemelha em muito com o ministério de Jesus Cristo. E olhando então para esse homem, olhando para esse chamado, para esse ministério de Jeremias, que agora é narrado inicialmente no capítulo 1 da sua profecia, eu gostaria então de meditar com os irmãos no seguinte tema: um chamado urgente. Esse é o tema para a nossa reflexão, um chamado urgente. E esse chamado urgente, nós agora vamos perceber no capítulo 1, ele se dá exatamente, em primeiro lugar, para enfrentar tempos difíceis. Vejam comigo no versículo 1 ao versículo 3, especialmente no finalzinho do versículo 3, quando o texto vai dizer assim: quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Aqui nós temos a informação, queridos irmãos, de quando foi escrito essa profecia, de quando foi o chamado de Jeremias e de quando se deu a narrativa dessa profecia. E o texto vai nos mostrar que isso aconteceu quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Portanto, esse era um tempo extremamente difícil. E esse chamado de Deus é um chamado urgente, porque é um chamado que vai ter de enfrentar tempos difíceis. Deus agora chama o profeta Jeremias em um período extremamente difícil para o povo dele, para o povo de Deus. Esses tempos difíceis são longos, é um período que vai durar pelo menos 70 anos, é o tempo que o povo iria durar ali na Babilônia. E nesse tempo difícil, Deus então levanta Jeremias para profetizar. No entanto, essa profecia, ela é uma profecia difícil de ser dada devido a todo o contexto que estava por detrás daquele chamado. Ora, o povo estava sendo levado cativo para a Babilônia exatamente por causa de uma série de problemas que estavam acontecendo no meio do povo de Deus. Era o povo separado, era o povo escolhido, era Jerusalém. Mas ainda assim, mesmo sendo esse povo, um povo escolhido, chamado por Deus, eles agora estavam prestes a ser levados como exilados, como escravos para a Babilônia. E por que é que isso acontece? Não é por acaso. Havia pecado, havia problemas sérios no meio de Jerusalém.
E Jeremias então é chamado para profetizar exatamente nesse período, nesse tempo tão difícil para Jerusalém. Observe que esse é o período que vai compreender a profecia do profeta Jeremias. O Warren Wiersbe, ele vai dizer que esses tempos difíceis de Jeremias se davam exatamente por três coisas. Primeiro, naquele tempo havia rebelião ao invés de obediência. O povo preferia rebelar-se contra o Senhor ao invés de obedecer a sua palavra. Segundo, naquele tempo havia reforma ao invés de arrependimento. Embora o povo tivesse preocupado com reformas estruturais e até mesmo reformas litúrgicas, o povo não estava de fato se arrependendo, o povo não havia rasgado os seus corações, mas apenas em uma expressão externa de uma fé supersticiosa, de uma mera religiosidade. Naquele tempo, segundo Warren Wiersbe, ainda continuando, havia política ao invés de princípios. Esse é o período da profecia de Jeremias. Um período, um tempo difícil, onde havia rebelião em vez de obediência, onde havia reforma em vez de arrependimento, onde havia política em vez de princípios. Portanto, irmãos, nós temos aqui uma sociedade, nós temos um povo que estava com seus valores totalmente invertidos, especialmente com respeito ao seu Deus. Era esse o tempo, era esse o período que compreende a profecia de Jeremias. E veja que ser levado cativo, ser levados para o exílio, como nos diz o versículo 3, compreende algumas coisas. Primeiro, eles estariam distantes da sua terra natal. A primeira etapa do sofrimento. A distância, o afastamento da sua terra natal. Segundo, eles estariam separados das suas famílias, porque nem todos foram levados. Muitos foram separados, foram tirados violentamente do seio de sua família. Terceiro, eles eram obrigados a trabalho forçado. Eles agora não trabalhariam mais para si, mas seriam escravos dos babilônicos. Quarto, eles estariam em uma cultura pagã, uma cultura de extrema perseguição religiosa. Afinal de contas, Jeremias foi perseguido duramente, exatamente por esse aspecto religioso. Assim como aconteceu com Daniel, assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como aconteceu em outros tempos com Esté, com Mordecai, assim como sempre aconteceu com o povo de Deus, sempre que o povo de Deus era levado cativo para um território inimigo, esse povo sofria. E o principal sofrimento do povo se dava exatamente pela perseguição religiosa, porque via de regra, quando Deus permitia que o seu povo fosse levado do lado, era por causa do pecado. E Deus agora punia o seu povo, ensinava o seu povo, moldava o seu povo, até mesmo através dos ímpios. E os ímpios eram extremamente perseguidores dos cristãos, do povo hebreu. E agora nós vamos perceber que esse chamado gente de Deus é para enfrentar tempos difíceis, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, esse chamado gente de Deus, ele é para cumprir um propósito eterno, pois a partir do versículo 4 nós vamos perceber algumas características no texto. Eu queria que você observasse comigo aí o texto. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Observe comigo que esse propósito de Deus, essa ação de Deus, ela tem um propósito a cumprir. E esse propósito é eterno, porque Deus deixa bem claro, antes de formá-lo. Ou, em outras versões, poderia até ser colocado, antes de moldá-lo. Deus o havia escolhido. E essa ação, esse propósito de Deus agora se dá por meio de pelo menos 4 ações divinas, que inicialmente são caracterizadas por 3 verbos. Primeiro, diz o texto, Deus escolheu. É a escolha do Senhor. Segundo, Deus o separou. É o aspecto da santidade, da santificação. Deus iria separá-lo, Deus iria santificá-lo, para que ele fosse profeta, para que ele fosse um santo homem de Deus. Terceiro, Deus o designou. Havia um objetivo, havia uma meta a ser cumprida. Deus designa Jeremias para esse propósito. E quarto, nós agora vamos perceber Deus capacitando o profeta. Deus agora capacitou, porque o profeta vai dizer: Senhor, eu não sei falar. Veja comigo o versículo 6.
Mas disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Essa agora é a desculpa, ou até mesmo talvez não uma desculpa, mas a sincera expressão e confissão de Jeremias: Senhor, eu sou muito jovem. Senhor, eu não tenho experiência suficiente. Senhor, eu não tenho habilidade suficiente para falar. Mas a resposta de Deus é a seguinte: não diga que você é muito jovem. E agora, queridos, nós vamos perceber a capacitação de Deus na vida do profeta. Ao ser chamado por Deus para ser profeta, Jeremias se sentiu incompetente. A semelhança de Moisés, a semelhança de tantos outros mais que a Bíblia Sagrada vai nos mostrar, que quando chamados por Deus se sentiam incompetentes, incapazes de realizar tão grande obra, tão grande tarefa. No entanto, Deus agora pega esse jovem, inexperiente, inexpressivo, para ser boca de Deus. E é interessante nós observarmos que o Deus que vocaciona é também um Deus que capacita. E a capacitação de Deus, ela cumpre pelo menos dois propósitos, pelo menos nesse texto. Primeiro, Deus iria conceder o que Jeremias não tinha. E esse é um aspecto que me chama a atenção, irmãos. Deus iria conceder a Jeremias aquilo que ele não tinha. Ele disse: Senhor, eu não sei falar. Mas Deus agora vai capacitá-lo. Deus agora vai dar fluência. Fluência no seu falar. Talvez essa expressão, Senhor, não sei falar, ela se aplique não apenas ao aspecto da experiência do profeta, mas talvez até mesmo ao aspecto da língua, que ele agora deveria aprender em uma nova terra, na Babilônia. Mas Deus diz: olha, não se preocupe com isso, Jeremias. Tudo que eu disser, você falará. Eu vou capacitar você. Então, esse propósito de Deus, essa capacitação de Deus, ela é com pelo menos dois propósitos. Primeiro, concedeu o que ele não tinha. Era fluência no falar. Segundo, era tirar o que ele poderia ter. Que era exatamente, irmãos, o desejo de fazer aquilo que agradasse o seu coração. Deus agora vai colocar uma barreira. Deus vai limitar a ação, a fala, o ministério do profeta Jeremias. Observe comigo a maneira como Deus conduz Jeremias. Primeiro, ele não podia escolher a quem falar. Pois diz o texto no versículo 7. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem, a todos a quem eu o enviar. Então, Jeremias não tinha o direito de escolher o seu público. Ele iria falar a quem Deus o enviasse. Segundo, ele não podia escolher aonde ele iria, pois diz o texto: aonde eu enviar, você irá. Jeremias não podia escolher o seu público, nem também podia escolher a cidade que ele iria. Ele iria tão somente para onde Deus estabelecesse que ele fosse, e iria falar tão somente o que Deus mandasse, aquilo que ele falasse. Terceiro, nós vamos perceber que ele não podia escolher o que falar. Observe, pois o texto vai dizer: e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então, é dessa forma que Deus vai conduzir o ministério do profeta Jeremias, dando limites, estabelecendo regras, mostrando claramente como funcionaria. Jeremias, você não vai falar quem você quer. Jeremias, você não vai falar o que você quer. Jeremias, você não vai escolher o local onde você vai falar. Ele vai ser totalmente guiado, não apenas no aspecto da fala, mas também no aspecto geográfico e também no aspecto social, aonde Deus o conduzisse, para onde Deus o mandasse. Ele não tinha escolhas, era Deus que havia escolhido, era Deus que havia determinado, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo do seu nascimento, aonde seria o seu ministério, como seria o seu ministério e para quem seria o seu ministério. É assim que Deus faz. É esse o propósito de Deus agora sendo manifesto na vida do profeta Jeremias. Nós vamos perceber que a mensagem, ela vem de Deus. Ela é para a glória de Deus. E o pregador e o profeta, ele não vai falar aquilo que emana dele, mas ele fala o que vem de Deus. Nós somos mordomos, nós somos despenseiros dos mistérios de Deus, ou seja, nós anunciamos uma mensagem que não é nossa, mas que é de Deus. Ele falaria a quem Deus o enviasse, ele iria aonde Deus o mandasse, ele falaria o que Deus quisesse. Isso fica bem claro no capítulo 1, nos primeiros versículos da profecia de Jeremias. Esse seria um homem totalmente direcionado, conduzido pelo Senhor.
É interessante, queridos, nós observarmos que a nossa missão como igreja do Senhor ainda hoje continua sendo exatamente a mesma. A igreja do Senhor ainda hoje não tem a liberdade para fazer o que ela quer, não tem a opção de pregar quem ela escolhe e não tem a opção de falar o que ela pretende falar, o que ela quer falar. Ela deve ser direcionada, conduzida tão somente por Deus. A missão continua sendo a mesma. E qual era essa missão? Observe comigo, e Deus deixa bem claro que ele iria arrancar, que ele iria despedaçar, que ele iria arruinar, destruir, para edificar e plantar. A nossa mensagem deverá ser para desmanchar, para quebrar, para arrancar fora todo e qualquer pecado e edificar a igreja do Senhor. Isso acontece com o profeta Jeremias. Então observe que Deus tem um chamado urgente para o profeta. Deus tem um chamado urgente para a minha vida, para a sua vida ainda hoje. E esse chamado, em primeiro lugar, como nós vimos, ele é para enfrentar tempos difíceis. Não são tempos fáceis, mas são tempos difíceis. Segundo, ele é para cumprir um propósito eterno. Deus não nos chama por acaso. Deus não designa o seu povo, o seu profeta, os seus escolhidos para ficarem aquém da situação. Mas Deus tem um propósito. Então ele tem que cumprir um propósito eterno. Terceiro, para ver uma intervenção divina. Pois observe comigo agora que do versículo 11 ao versículo 16, Deus agora vai mostrar duas visões ao profeta Jeremias. Eu não pretendo, irmãos, entrar em detalhes no aspecto dessa visão, pois essas duas visões começam a compreender agora literalmente o que é o caráter profético. A literatura profética ela agora começa a ficar mais evidente e mais forte exatamente através dessas visões. Eu não vou aprofundar-se nessas visões, pelo menos nesse momento não. Mas essas duas visões que agora o profeta tem, a primeira, a visão de uma amendoeira, segundo, a visão de uma panela fervendo, virada do norte para Jerusalém, ela tem um propósito, ela tem uma lição a ensinar. Primeiro, nós vamos perceber que Deus confirmou o chamado de Jeremias de três formas. Observe que Deus toca na sua boca. Diz o texto aí, não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E no versículo 9 diz assim, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, agora dou autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Deus agora começa a confirmar o chamado de Jeremias através de uma ação simbólica. Deus agora toca na sua boca. Ele vai falar aquilo que Deus colocar na sua boca. Segundo, Deus mostra a Jeremias um galho de uma amendoeira. E essa primeira visão, essa visão de um galho da amendoeira, era uma garantia de que assim como a amendoeira, ela anualmente florescia, ela iria florescer em um determinado período, e quando a amendoeira florescer era sinal de que os frutos estavam por vir. Da mesma forma, Deus agora diz, Jeremias, o que é que você vê? Ele vai então responder, vejo um ramo de uma amendoeira, responder. Da mesma forma que o profeta agora tem uma visão de um galho de amendoeira, Deus está dizendo, olha Jeremias, eu estou velando por vocês. Assim como é certo o período do florescer da amendoeira, é certo que eu vou cumprir a minha palavra. Mas a segunda visão de Jeremias é exatamente a visão de uma panela fervendo. Pois agora nós vamos perceber que essa panela fervendo, ela simbolizava, ela significava uma punição que estava vindo para Jerusalém. Então nós temos duas mensagens. Após Deus tocar na boca do profeta, Deus agora envia duas mensagens, uma mensagem positiva e uma mensagem negativa. A mensagem positiva consistia em Deus agora mostrar que ele cumpria a sua palavra, que ele estava vigilante. Versículo 12, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus vai cumprir tudo aquilo que ele disser. Jeremias não vai ser envergonhado. Jeremias não vai pregar à toa. Deus vai cumprir, Deus vai fazer com que tudo que Jeremias disse
se torne realidade, porque Deus está com ele. Mas a segunda mensagem que agora vem para Jeremias é uma mensagem negativa, porque essa segunda visão é uma visão de alerta. Assim como você está vendo Jeremias, esse caldeirão, essa panela que está fervendo virada para cá, certamente eu vou derramar a minha justiça. O que é que significa? Versículo 14. Do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Deus está dizendo, eu vou punir essa terra. Eu não vou deixar de graça esse pecado, porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E embora Judá, embora Jerusalém, embora toda aquela região estivesse confiante em uma proteção por causa que era o povo escolhido de Deus, porque era a terra de Deus, ainda assim viria a punição. E é interessante que aqui nós temos uma lição a ser tirada, ou pelo menos 3 lições a ser tirada. O texto vai nos mostrar, versículo número 12, que Deus está vigiando, Deus está de olho, Deus está vendo o pecado do seu povo, convocando. E ele convoca o povo, e ele convoca agora o profeta para anunciar essa mensagem. Terceiro, Deus está decretando, não tem escapatória. O exílio babilônico virá, o povo será castigado, o povo sofrerá por causa do seu pecado, por causa do seu distanciamento do Senhor. Aquele povo precisava aprender que com Deus não se brinca, como eu já mencionei. Porque por diversas vezes, amados irmãos, olhando para a nossa vida ainda hoje, nós somos levados, nós somos tentados a agirmos como povo no passado. Por acharmos que já somos salvos, por termos certeza disso, por acharmos que somos o povo escolhido de Deus, nós pensamos que Deus não vai nos punir. Nós pensamos que nada de mal nos sobrevirá. Nós muitas vezes enveredamos na onda da teologia da prosperidade, só coisa boa em nossa vida. O pecado não me atinge. O que eu fizer de mal ou de bom não vai resultar em nada para a minha vida, pois Deus está ao meu lado, Deus vai me amar, Deus vai me fazer prosperar, Deus vai me fazer proteger. Nós sempre olhamos para o aspecto de Romanos, quando Paulo diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é sábia a pergunta que diz o seguinte, e se Deus for contra nós, quem será por nós? Muitas vezes nós não paramos para pensar isso. Foi dessa forma que Jerusalém se comportou. Jerusalém se confiou que era o povo escolhido, que era a nação separada, que era a nação amada por Deus, e viveram agora uma vida religiosa, se entregaram à mera religiosidade, não se preocupando com a vontade e com a lei do Senhor. Acharam que Deus estava por eles, Deus não iria puni-los, Deus não iria feri-los por causa do pecado, se entregaram à perdição, se entregaram aos falsos deuses, esqueceram-se totalmente do Senhor, trocaram o Senhor por deuses falsos, e agora Deus vai castigar, Deus agora vai agir, punindo aquele povo, permitindo que eles vão até o exílio para lá serem provados, para lá sofrerem, até se arrependerem e reconhecerem que necessitam extremamente do Senhor. Deus fica contra o povo, Deus fica contra nós, por causa da maldade, como nos mostra o versículo 16, por causa do abandono, eles abandonaram ao Senhor, por falta de prioridade, eles priorizaram os seus prazeres, as suas vontades, as suas paixões, os seus ídolos, se entregaram à idolatria. Deus agora se volta contra aquele povo. Mas do gente, como nós já vimos, enfrentar tempos de... Em segundo lugar, é para cumprir um propósito eterno. Em terceiro, é para ver uma intervenção divina. Pois é exatamente isso que acontece agora com as visões que Jeremias tem. Enxergar, ele consegue ver Deus intervindo na história, não apenas para abençoar, mas também para punir o povo do seu mesmo Deus que é amor, é também o Deus que é justiça. Ele abençoa, mas ele pune, assim como o pai castiga um filho a quem quer bem. Mas em quarto e em último lugar, queridos irmãos, o chamado de Deus ele é urgente para uma preparação necessária.
Observe comigo o versículo 17, pois o texto vai dizer assim: e você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que ordenar, não fique atemorizado por causa deles, senão eu atemorizarei diante deles. Veja que coisa incrível agora acontece. Essa é a última instrução de Deus. Jeremias, se prepare. Prepare-se porque você vai falar. Essa era a primeira preparação para falar. Você vai proclamar. Vai proclamar o que eu disser. Vai até onde eu mandar. Vai falar o que eu mandar você falar. Segundo, prepare-se para enfrentar. Perseguição virá. A resistência vai surgir. E o ministério de Jeremias é marcado por uma intensa resistência dos religiosos da sua época. Deus disse: prepare-se para tudo isso. Mas o mais interessante de tudo isso é que Deus agora vai mostrar a gravidade daquele chamado. Ao mesmo tempo, a gravidade da desobediência ao chamado, como a seriedade do chamado. E eu queria que você observasse comigo nesse instante, aí da sua casa mesmo, olhe comigo o texto, versículo número 17. Veja como Deus é categórico em mandar Jeremias se preparar. E logo em seguida ele diz o seguinte: e você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar, não fique atemorizado por causa deles. O que é que Deus está dizendo a Jeremias? Jeremias, não tenha medo. Não tenha medo dos homens. Os homens vão persegui-lo, os homens vão tentar matá-lo, os homens vão zombar de você, você vai sofrer por causa dos homens. No entanto, não tenha medo dos homens. Seja corajoso. Prepare-se. Por que, irmãos, Deus agora diz isso ao profeta? Ele continua: senão eu o atemorizarei diante deles. Jeremias tinha uma escolha a fazer. Ou ele temia a Deus, ou ele temia aos homens. Se Jeremias, porventura, escolhesse temer aos homens, ele iria ter de ver Deus aterrorizando a sua vida. E dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Diante dessa situação que Deus agora coloca ao profeta, só tinha uma saída: obedecer ao Senhor. É melhor temer ao Senhor do que aos homens. Os homens podem nos fazer sofrer, os homens podem nos perseguir, os homens podem matar a igreja do Senhor, os homens podem perseguir os fiéis do Senhor, mas os homens não vão roubar a nossa salvação. E agora Deus vai deixar bem claro isso. Jeremias, não tenha medo dos homens, porque se você tiver medo dos homens, eu vou mostrar a você o que é sentir medo de mim. Eu vou aterrorizar você. Esse era o desafio do profeta. Essa era a escolha do profeta. Essa continua sendo a nossa escolha. A exigência de Deus continua sendo a mesma, queridos, ainda hoje. Nós temos diante de nós uma decisão a tomarmos: a quem nós servimos, de quem nós temos medo. Do mundo, das pessoas, do que podem falar da nossa fé, do que podem dizer a respeito do nosso Deus, ou nós tememos ao Senhor e não nos importamos com o mundo. Foi dessa forma que Deus agora levou Jeremias a encarar a sua vocação, a encarar o seu chamado. Jeremias, obedecendo ao Senhor, Deus tem uma promessa para ele, versículo 19. Eles, com respeito aos homens, lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e protegerei, diz o Senhor. Os homens vão lutar. Os homens vão tentar lhe derrubar mesmo, Jeremias, mas não se preocupe. Eu estou com você. Aquele que chama é aquele que capacita, é aquele que cuida, é aquele que dá as ferramentas necessárias para cumprir o seu chamado. Não se esqueça disso. Assim foi com Jeremias. Assim é com a nossa vida, queridos, ainda hoje, em pleno século XXI. Por isso que esse chamado de Deus, ele é urgente. O caráter desse chamado, ele é emergencial. Como nós buscamos algo, assim como nós buscamos um auxílio em meio a uma emergência, assim como nós buscamos uma fonte de socorro em meio a um grande perigo, esse chamado de Deus, ele é urgente, porque a situação ela também é urgente. O pecado deve ser tratado urgentemente, não deve ser deixado para amanhã, não deve ser deixado para depois. Os erros não podem ser proletados para serem tratados depois. É agora, é nesse momento.
Deus está fazendo uma convocação, um chamado ao profeta para que ele atentasse na vocação. Interessante, e eu faço menção às palavras do reverendo Ronaldo Lindório, quando ele disse que a vocação de Deus ela é pessoal, incontestável e intransferível. Ela é pessoal porque ele lança no coração de seus filhos uma profunda convicção de chamado e propósito. É assim que ele faz com Jeremias. Ela é incontestável porque ela é feita de forma clara. Deus é claro quando nos chama. E ela é intransferível porque Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos. É um propósito único para cada um dos seus filhos. E aqui nesse ponto nós observamos, queridos, algumas aplicações que esse texto tem para trazer a nossa vida. Algumas lições ficam claras nesse texto para a nossa reflexão. Primeiro, fazer parte do povo escolhido de Deus não nos livra, não nos blinda do sofrimento. Deus não blindou o seu povo no passado do sofrimento por fazerem parte da nação escolhida. Segundo, Deus não nos chamou para vivermos na inércia, para vivermos apenas sentados, recebendo do Senhor sua palavra. Deus nos chamou para trabalhar. E Deus agora chama Jeremias, se prepare. Prepare-se para falar, prepare-se para resistir, prepare-se, Jeremias, porque dias difíceis virão, o caminho é estreito, nunca foi fácil, mas o Senhor nos garante a vitória, mas o Senhor nos garante a sua companhia ao nosso lado. Terceiro, nós temos a convicção e a certeza de que se nós obedecermos ao chamado do Senhor, Deus estará ao nosso lado. Queridos, a profecia de Jeremias, ela inicia de uma forma magnífica. Porque aqui nós vamos perceber um chamado, uma convocação urgente de Deus para o seu povo. Para que a semelhança do profeta Jeremias, nos nossos dias, possamos viver, possamos pregar, possamos fazer tudo aquilo que Deus determinou. E diante disso, nós temos duas escolhas. Ou nós teremos medo do mundo, ou nós teremos medo de Deus. Ou nós enfrentamos a perseguição do mundo e das pessoas, ou nós vamos ter de lidar com Deus pesando a mão sobre nossas vidas. Por isso, nós percebemos desse texto claramente, que esse chamado de Deus ele é urgente, porque ele agora lida com algo mais sério, com algo mais profundo. Ele lida com o nosso temor ao Senhor. Como é que você tem encarado? Como é que você tem lidado com isso? A pergunta que eu fiz lá no início, qual é o seu chamado? Por vezes nós pensamos que o chamado, que a vocação, é algo apenas na área pastoral, e não é. Deus tem um chamado para o seu povo. Deus distribuiu dons ao seu povo para serem executados, para serem exercidos, para serem praticados no corpo de Cristo, para o benefício da igreja de Cristo, para abençoar o mundo. E o que é que você tem feito? Como você tem utilizado os seus dons, os seus talentos? Como você tem encarado o chamado de Deus para a sua vida? Você tem preferido ficar na inércia porque você tem medo das pessoas? Porque você não quer enfrentar o pecado? Porque você não quer mostrar o pecado? Porque você não quer falar de Deus? Ou você tem, assim como Jeremias, temido ao Senhor, e por causa do temor ao Senhor, não teme aos homens, mas faz tudo aquilo que Deus determina para a sua vida. Que Deus nos ajude, queridos, a atentarmos ao chamado de Deus, ao seu chamado. Que Deus nos ajude a observarmos a sua palavra. E que Deus nos ajude a entendermos que quando nós cumprimos o propósito pelo qual Deus nos chamou, a sua promessa é: eu estarei ao seu lado. Eles vão lutar, mas não resistirão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor no versículo final. Vamos orar? Com a sua cabeça, vamos interceder ao Senhor, para que a semelhança do chamado de Jeremias, para que a semelhança dessa vocação, desse chamado tão urgente para tempos tão difíceis, nós possamos entender que hoje Deus tem um chamado urgente para a minha vida, para a sua vida, para na sociedade, para na nossa família, trabalharmos e agirmos para a glória bendita do nosso Deus. Com a sua cabeça. Deus bendito, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua instrução e pelo desafio que ela traz para a nossa vida.
Aplica essa palavra no coração de meus irmãos, onde quer que eles estejam. Ó Deus, ajuda-nos a entendermos o teu chamado para a nossa vida, a entendermos que o Senhor designou dons e talentos no meio do teu povo, para serem exercidos, para serem praticados na comunidade, para abençoar o povo, para abençoar a igreja, para alcançar aqueles que ainda não te conhecem. Ajuda-nos, ó Senhor, para que nós possamos ouvir a ti e não aos homens. Ajuda-nos, ó Senhor, para que nós não sejamos covardes ao ouvirmos a tua voz. Ajuda-nos, ó Senhor, para que nós possamos, à semelhança do profeta, dispormos a nosso teu trabalho. Nós somos limitados, nós somos frágeis. Muitas vezes nós não sabemos falar, mas a capacitação, ela vem do alto, ela vem do... Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos dispostos, a estarmos corajosos, a termos disposição para fazer a tua vontade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Um forte abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Uma excelente semana.